Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, destinados a dar a conhecer a sabedoria, dar educação e ensinar também a compreender palavras cheias de profundo sentido, para que se tenha um entendimento esclarecido e para que se seja justo, reto, íntegro na vida. Destinam-se ainda a formar e a enriquecer a mente de pessoas simples e a dar capacidade de compreensão aos jovens. Quanto aos que têm instrução, que aprofundem a sabedoria, tornem-se hábeis na exploração do significado dos ditos enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio de todo o conhecimento, só os loucos recusam ser ensinados. Ouve o teu pai e a tua mãe e não desprezes o que te ensinarem. Porque o que aprendes com eles será como um diadema na tua cabeça e um colar no teu pescoço. Meu filho, se pecadores quiserem aliciar-te, nunca lhes cedas. Se te disserem, vem conosco, volta-lhes as costas. Dir-te-ão, vamos lá. A gente, sem ninguém saber, rouba este aqui, mata aquele inocente além, apanhamos vivos e mandamos-los inteirinhos para a cova. Ficará para nós o belo quinhão que cá deixarem e assim encheremos os bolsos. Tiramos à sorte e tu terás a tua parte conosco. Não, meu filho. Não vás com eles. Desvia-te de gente semelhante. Porque o seu modo de vida é o crime, são especialistas no assassínio. Apesar de até uma ave saber desviar-se, quando lhe preparam uma armadilha, estas pessoas deixam-se apanhar pelas suas próprias ciladas. Este é o destino de todo aquele que vive da rapina, e este levá-lo à violência e à morte. A sabedoria clama, em voz bem alta, pelas ruas da cidade e nos cruzamentos, sobre os muros eleva a sua voz, diante das portas da cidade, na frente de todos, ó gente insensata. Até quando continuarão a viver contentes com a loucura? Até quando continuarão a desprezar a sabedoria e a contestar a evidência dos factos? Venham ouvir e convençam-se com os meus argumentos. Derramarei sobre vocês um espírito de sabedoria e dar-vos-ei a conhecer a minha mensagem. Tantas vezes vos chamei e não quiser ouvir, insisti convosco, estendendo a mão, mas ninguém me deu atenção. Rejeitaram os meus conselhos, não fizeram caso da minha repreensão. Por isso, quando se encontrarem em dificuldades, será a minha vez de me rir e de me divertir com os vossos medos. Quando esses medos vos sobrevierem, como uma tenebrosa tempestade, quando estiverem submergidos pela angústia e pelo pânico, então, ao gritarem pela minha ajuda, não responderei, embora me procurem ansiosamente, não me acharão. Porque preferiram desprezar a sabedoria e rejeitaram o temor do Senhor. Voltaram-me as costas e desprezaram o meu juízo. Essa é a razão porque terão de vir a comer fruto amargo da vossa própria conduta e terão de fartar-se com as consequências desastrosas das vossas opções. Porque é pela sua imprudência que a gente insensata morrerá, a segurança dos doidos matá-los-á. Mas todos os que me derem ouvidos viverão em paz e segurança, e sem medo. Meu filho, se aceitares as minhas palavras e guardares os meus mandamentos, se ouvires atentamente a sabedoria e abrires o teu coração para o entendimento, sim, se quiseres melhor compreensão das coisas da vida, e discernimento, se buscares essas coisas como se fossem dinheiro, ou um tesouro precioso escondido, então entenderás a importância de temer o Senhor e chegarás ao conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria. Das suas palavras vem o conhecimento e a inteligência. Ele garante a verdadeira sabedoria aos retos, é um escudo para os que andam com integridade, protege-os para que a sua conduta se conforme com os juízos de Deus. Só então saberás distinguir a justiça e a injustiça, o direito e o errado, e poderás tomar as decisões corretas em cada situação. Porque a sabedoria penetrará no teu coração e o entendimento de vida será para ti uma fonte de alegria. O bom senso te guardará e o entendimento te protegerá, mantendo-te afastado de maus caminhos e de gente que fala falsidades. São pessoas que se desviam dos caminhos retos de Deus para trilharem os tenebrosos, que só conduzem à maldade.
ficam felizes quando praticam o mal, gozam intimamente com os seus pecados. Tudo o que fazem é andar por caminhos errados e tortuosos. Só a sabedoria pode proteger um homem dos falsos afagos de uma mulher leviana, mulher que deixou o companheiro da sua mocidade e desprezou a aliança do seu Deus. A sua casa e a sua vida familiar resvalam por um caminho de morte. Todos os que a procuram estão condenados e impossibilitados de encontrar os caminhos da vida. Portanto, segue as pesadas dos que andam nos caminhos do bem, mantém-te nos trilhos da justiça. Porque só os retos habitarão a terra e os íntegros nela permanecerão. Os malvados serão removidos da terra, os infiéis serão tirados dela. Meu filho, não te esqueças do que te ensinei e guarda no teu coração os meus mandamentos, pois eles te darão uma vida longa e de paz. Mantém na tua vida a bondade e a fidelidade, trá-las contigo, como um colar, e grava-as no teu coração. Assim acharás o favor de Deus e a consideração dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e nunca em ti mesmo. Em tudo o que fizeres, põe Deus em primeiro lugar, e Ele te dirigirá nos teus caminhos. Não te consideres sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e volta as costas ao mal. Quando assim fizeres, gozarás saúde e vitalidade. Honra o Senhor com os teus ganhos, com a primeira parte dos teus rendimentos, e Ele encherá, a transbordar, os teus celeiros, correrão abundantes os teus vinhos, dos mais finos. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor e não desanimes quando Ele te mostrar que estás errado. Porque o Senhor repreende quem ama, tal como um pai corrige um filho a quem quer muito bem. A pessoa que acha a sabedoria, que adquire a capacidade de avaliar o certo e o errado, essa é feliz. Porque isso é melhor do que grandes riquezas, a sabedoria vale mais do que ouro. É mais preciosa do que pérolas, nada se lhe pode comparar. A sabedoria, por um lado, dá-te uma longa vida, por outro, dá-te riquezas e honra. Os seus caminhos dão felicidade e paz. É uma árvore de vida, para os que a alcançam. Felizes são os que se apegam a ela. Foi com essa sabedoria que o Senhor firmou a terra, com a sua inteligência estabeleceu os seus, pelo seu conhecimento, as profundas fontes da terra abrem-se e as nuvens gotejam. Meu filho, nunca deixes de ter estes dois objetivos, fazer o que é reto e ter bom senso. Porque serão para ti fonte de vida, como joias que adornam o teu pescoço. Então andarás com segurança e sem risco de tropeçares. Poderás deitar-te e adormecer sossegadamente. Não terás que recear catástrofes repentinas, nem a desgraça causada pelos malfeitores. Porque o Senhor será a tua segurança, guardará os teus pés de ficarem presos. Não te atrases a fazer o bem que deves a alguém, se nada te impedir disso. Não digas, olha, fica para outra vez, se puderes pagar-lhe logo na ocasião. Não trames o mal contra o teu próximo, pois confia em ti. Não entres em disputas inúteis, particularmente com pessoas que nunca te fizeram mal. Não tenhas inveja de gente violenta nem a imites. Porque o Senhor tem em horror a pessoas assim, mas quer na sua intimidade os que andam retamente. A casa do perverso está sob a maldição do Senhor, mas os retos beneficiam da sua bênção. Ele rir-se-á dos que fazem trouxa de tudo, mas favorecerá os humildes. Os que têm sabedoria adquirem honra, mas os insensatos obtêm para si desonra. Jovens, escutem-me como se ouvissem o vosso pai, estejam atentos, a fim de crescerem em sensatez. Porque de mim obterão boa doutrina, não se afastem do meu ensino. Em criança era eternamente amado pela minha mãe, como um filho único, sendo para o meu pai como um aluno. Este dizia-me que nunca me esquecesse das suas palavras, no meu coração, guarda os meus mandamentos e viverás. Aprende o saber da vida, desenvolvendo-te a sensatez. Nunca te esqueças desta minha insistência. Agarra-te bem à sabedoria e será ela depois a proteger-te. Ama e te conservará a vida. A sabedoria é tudo o que há de mais importante. Procurá-la,
Com determinação, é o primeiro passo para se ser sábio. Com ela podes desenvolver o teu discernimento. Exalta e ela te exaltará. Prende a ti e ela te conduzirá numa vida de dignidade. Ela dará à tua vida como que uma coroa de glória. Ouve-me, meu filho, e aceita as minhas palavras, de forma que os teus anos de vida se multipliquem. Eu ensinei-te no caminho da sabedoria e fiz-te andar nos trilhos da retidão. Continuando a andar por eles, certamente nunca terás embaraços, mesmo que tenhas de correr, não tropeçarás. Segue de perto as minhas instruções, não as esqueças, porque só elas te farão viver uma verdadeira vida. Não sigas a conduta dos perversos, não imites a gente má. Não pises os terrenos em que andam e evita-os. Passa de largo pelos sítios que frequentam. Porque não dormem, enquanto não puserem em prática o mal que tramaram, não descansam, enquanto não fizerem tropeçar alguém, para o destruir. Eles comem a maldade como pão, bebem a violência como vinho. Mas o caminho por onde seguem os que vivem na justiça de Deus é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. Por seu lado, o caminho dos perversos mergulha nas trevas, nem sequer sabem no que tropeçam. Meu filho, dá bem atenção às minhas palavras, escuta atentamente os meus argumentos. Que te acompanhem como alguma coisa que tens sempre em vista, esconde-os bem no íntimo da tua vida. Porque essas palavras significam uma verdadeira vida, para quem as recebe, são saúde para todo o teu ser. E, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele depende tudo na vida. Que da tua boca nunca saia um falar tortuoso, afasta de ti a maldicência. Olha sempre a direito, diante de ti, não espreites fingidamente pelo canto do olho. Vê bem onde pões os pés, de forma que a tua marcha seja feita em segurança. Não resvales nem para um lado nem para o outro, afasta o teu pé do mal. Meu filho, presta atenção à sabedoria que aqui te apresento. Ouve as minhas explicações, para seres prudente e para que a tua língua guarde o conhecimento. Os lábios de uma mulher de má vida podem parecer que escorre mel, as suas falsas lisonjas são untuosas e macias. Mas no fim, deixam um sabor amargo, uma ferida feita como que por uma aguda espada de dois gumes. Os seus comportamentos conduzem à morte, a sua conduta é inspirada pelo mundo dos mortos. Não conhece o caminho da vida, cambaleia por um caminho tortuoso e nem se importa de saber onde é que ele leva. Portanto, agora, meus filhos, deem-me ouvidos, e nunca se desviem das palavras que vos estou a dizer. Afastem-se dessas mulheres, não se aproximem sequer da porta onde elas moram, para que não percam a dignidade, fazendo depender a vossa vida de gente cruel, para que gente que vos é estranha não venha a tirar-vos força e se tornem seus escravos. As consequências não poderão deixar de ser o gemerem no final da vida, enquanto o vosso corpo vai apodrecendo pelo vício. No fim, só terão isto a dizer: oh! Se ao menos eu tivesse prestado atenção aos avisos que me deram. Se não tivesse desprezado as repreensões. Por que é que não quis ouvir os que queriam ensinar-me? Por que é que não dei atenção aos meus mestres? Pouco faltou para que a minha desgraça fosse completa e agora até o desprezo público tenho de enfrentar. Por isso, bebe a água da tua própria cisterna. Porque haveria o teu amor de derramar-se por mulheres da rua. Sejam estes mananciais para ti, somente, e não os repartas com outros. Que a tua fonte seja bendita. Sê feliz com a mulher que escolheste na tua juventude. Bela, aos teus olhos, como uma linda gazela, como uma corça graciosa, que te satisfaças todo o tempo no seu seio e que só o seu amor te deleite. Porque te deixarias atrair, meu filho, por outras mulheres, que não a tua. Porque abraçarias tu uma mulher que te é estranha. Deus observa atentamente a tua conduta, examina cuidadosamente tudo o que fazes. Quem faz o mal ficará cativo da sua própria maldade, será acorrentado pelo seu pecado. Morrerá porque preferiu viver sem correção,
Todos os seus erros se explicam pela sua loucura. Meu filho, se ficaste por fiador de alguém que conheces mal, garantindo as suas dívidas, caíste numa armadilha feita de palavras, de promessas que tu próprio assinaste. Livra-te, depressa, se ainda puderes. Põe de lado a altivez, pois estás nas mãos de outra pessoa, vai e livra o teu nome desse compromisso. Não vais dormir, nem sequer descansar, sem tratar disso. Se conseguires safar-te dessa rede em que foste apanhado, podes comparar-te a uma gazela que livrou a vida da arma do caçador, ou a um pássaro que escapou da armadilha que lhe prepararam. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Observa o seu comportamento e aprende. Ainda que não tenha nem chefe, nem governador, nem superior, contudo, sabe que deve trabalhar bem no verão, juntando alimento, tendo em vista o inverno. Mas tu, preguiçoso, tudo o que sabes fazer é dormir. Quando é que te levantas e despertas? Deixa-me dormir mais um bocado. E continuas, pestanejando mais um bocado, cruzando mais um bocado os braços, ficando mais um bocado na cama. É assim que a pobreza te chegará, como um ladrão, sem te dares conta, a miséria te destruirá, como por um bandido armado. Este é o retrato de uma criatura perversa e corrupta. Para já, tem a mentira constantemente na boca. Esconde, fingidamente, os seus verdadeiros pensamentos e só os comunica por meio de sinais disfarçados, com os olhos, e de acenos com os pés e com os dedos. Depois tem o coração cheio de malvadez, passa o tempo todo a engendrar o mal e a semear desavenças entre toda a gente. Esses, sem esperarem, serão destruídos, sem contemplações, sem remédio. Há 6 coisas que o Senhor aborrece e até mesmo 7 que ele detesta: a altivez, a mentira, mãos que derramam o sangue inocente, o andar a tramar o mal contra os outros, a avidez em fazer o mal, o falso testemunho, e o semear a discórdia entre irmãos. Meu filho, guarda o mandamento que teu pai te ensinou e também não desprezes os que a tua mãe te deu. Ata-os para sempre no teu coração, pendura-os ao teu pescoço, para que durante o dia, e pela noite fora, eles te dirijam e te protejam de tudo o que possa vir a prejudicar-te. Quando acordares de manhã, essas instruções te conduzirão durante o novo dia. Porque o mandamento é uma lâmpada e o ensino uma luz, avisando-te dos perigos, ajudando-te a viver com a justiça. Conservar-te-ão longe da mulher perversa e dos seus falsos afagos. Não te excites com a sua beleza, não te prendas com os olhares que te dá. Por causa de uma mulher assim, um homem pode tornar-se miserável, uma adúltera pode fazer-lhe perder a vida. Ninguém pode esconder um pedaço de lenha que arde dentro de si, sem que se queime. Não há ninguém que consiga andar descalço sobre brasas, sem que se lhe queimem os pés. É o que acontece com quem comete adultério com a mulher do próximo. Não poderá ficar sem castigo, o seu pecado. Poderá, talvez, haver uma certa desculpa para um indivíduo que rouba para matar a fome. Mesmo assim, a justiça obriga-o a pagar multiplicadamente o que roubou, a ponto de chegar a ficar sem nada do que tinha antes. Mas o que comete adultério está louco, está a arruinar a sua própria alma. Chagas e uma vida desgraçada é que ganha com isso, além de uma vergonha que nunca se apagará. O marido da mulher com quem adulterou ficará furioso, no seu ciúme, e não lhe perdoará, quando se lhe apresentar a ocasião de vingança. Nem aceitará nada de tudo quanto penses oferecer-lhe, ou fazer-lhe, para o apaziguar. Meu filho, obedece às minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos. Cumpre os meus mandamentos e viverás, guarda os meus preceitos como o bem mais precioso que possuis. Escreve-os, para que os tenhas sempre à mão, grava-os no teu íntimo. Considera a sabedoria como uma irmã a quem amas, como um membro querido da tua família, para que te proteja da mulher leviana, da estranha que te procura atrair com conversas sedutoras. Um dia,
Aproximando-me da janela da minha casa e olhando para a rua, vi um grupo de rapazes simples, e entre eles um moço insensato, que se dirigia para a casa de uma dessas mulheres, num recanto da rua. Era já o fim do dia, anoitecia, as sombras favoreciam-no. E ela saiu-lhe ao encontro, arranjada de forma provocante, com o ar ligeiro de quem nunca para em casa, daquelas que andam pelas esquinas das ruas, nos lugares mais frequentados, procurando por todo o lado. Então apaixonou-se, beijou-o e disse-lhe com descaramento: decidi sacrificar ofertas de paz e assim cumpri os meus votos. Por isso, vim a correr à tua procura, a saber onde estavas. Olha, já fiz a cama bonitas colchas bordadas com linho fino do Egito, e perfumei-a com mirra, aloés e canela. Vem já, vamos-nos saciar de amores e gozar até de manhã. Porque o meu marido não está em casa, deve ter ido a um sítio distante. Eu vi que até levou bagagem e dinheiro. Com certeza que não volta para casa antes da lua cheia. E assim o seduziu, com muita conversa e palavrinhas doces, e ele deixou-se enfeitiçar. Quando vi que a seguia, veio-me à lembrança um boi que levam para o matadouro, ou um veado apanhado numa armadilha de caça. Só lhe resta esperar que um tiro certeiro lhe atravesse o corpo. É como a ave que corre para o sítio onde vai ficar presa num laço, sem pensar que estará ali o fim da sua vida. Agora ouçam-me, meus filhos, mas ouçam-me com atenção. Não percam o controle dos vossos desejos, afastem-se delas e dos sítios por onde andam, porque têm sido a causa da ruína de muita gente, são muitas as suas vítimas. Frequentar a casa delas é seguir o caminho que conduz à morte e ao mundo dos mortos. Não estão a ouvir a voz da sabedoria, a voz da razão? No cimo das elevações que dominam as estradas, nas encruzilhadas dos caminhos, nas entradas das povoações, à porta de cada habitação, escutem a sua voz, que toda a gente me escute. Falo a todo ser humano. Vocês ingênuos, deixem que vos dê entendimento. Ó loucos, recebam o bom senso que vos dou. Ouçam-me, porque tenho coisas bem importantes a comunicar-vos, e porque tudo o que vos digo é justo e é verdade, pois aborreço o engano e a maldade. Tudo o que sai da minha boca é só justiça, não se encontra aí nada de tortuoso ou fingido. Tudo o que digo é simples e claro, para quem procura entender. Quem abriu a sua mente ao conhecimento verá que se trata de palavras retas. Aceitem a minha instrução, pois o conhecimento vale mais do que a prata e o ouro da melhor qualidade. O valor da sabedoria está muito acima do das pedras preciosas, nada se lhe pode comparar. Eu, a sabedoria e o entendimento vivemos juntos e disponho de conhecimento e conselhos. Quem teme ao Senhor aborrece o mal. Eu odeio o orgulho e a arrogância, assim como a corrupção e o engano. Eu, a sabedoria, dou entendimento e bom senso. Meu é o poder. Pois com a minha força tem reinado reis, mostro aos juízes o que é certo e errado. Os governantes dirigem os destinos de povos com a minha ajuda. Amo todos os que me amam, os que me procuram com zelo hão de, seguramente, encontrar-me. Tenho comigo riquezas que nunca se acabam e dignidade para distribuir por toda a gente. Sim, riquezas em honra e em retidão. Os dons que reparto são mais preciosos do que o ouro mais puro e do que a melhor prata. Faço as pessoas andarem pelo caminho da justiça, pela estrada do direito. Os que me amam possuem riquezas permanentes e têm as suas reservas cheias. O Senhor adquiriu-me logo no princípio de tudo. Antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Já desde a eternidade sou o que sou. Existo antes da Terra ter começado a sua existência, antes que os grandes oceanos se formassem e que existissem fontes carregadas de água, antes das altas cordilheiras e das montanhas. Sim, eu nasci antes que Deus tivesse feito tudo o que há na superfície do nosso planeta. Eu estava presente quando Ele estabeleceu os céus, quando delineou o horizonte sobre a face do oceano, quando formou as nuvens no céu, e encheu os abismos com grandes mares.
Eu estava lá quando impôs limites aos oceanos e determinou que não se estendam além das fronteiras estabelecidas. Estava presente quando fazia os cálculos e os planos fundamentais deste mundo maravilhoso. Eu ali estava, como um aluno junto do seu mestre. Eu era, a cada momento, as suas delícias, brincando na sua presença. Como me sentia feliz no seu vasto mundo, no meio de toda a humanidade. Agora então, ouçam, meus filhos, porque bem felizes serão todos os que seguem as minhas instruções. Escutem os meus conselhos. Não os rejeitem, sejam inteligentes. Feliz aquele que está tão ansioso por me ter consigo, que me espera diariamente na entrada da minha casa, diante da minha morada. Porque quem me encontrar achará a verdadeira vida e tem a aprovação do Senhor. Mas quem me ofender violenta-se a si mesmo, irreparavelmente, e quem me desprezar é como se amasse a própria morte. A sabedoria já edificou o seu belo palácio, levantado sobre 7 colunas. Matou animais para o banquete, misturou vinho e preparou a mesa. Já deu ordens aos criados e mandou-os ir convidar toda a gente para que venha. Ela clama a todos, desde os pontos mais altos da cidade, e onde passa mais gente, venham, aqueles que são simples, sem muita inteligência. Venham ao banquete da sabedoria e bebam as finas misturas que preparei. Deixem ficar para trás os insensatos e comecem a viver, aprendam a ter entendimento. Se repreenderes um arrogante, tudo o que podes receber é desprezo. Quem censura o perverso será insultado. Por isso, não repreendas os escarnecedores, para que não te aborreça, mas admoesta o sábio e ele te amará. Mas uma pessoa esclarecida quererá bem a quem a corrigir. Um indivíduo inteligente, quando é ensinado, fica mais culto. Aquele que é reto fica com mais capacidades, quando o instruem. O temor ao Senhor é o fundamento de toda a sabedoria. Conhecer o Deus Santo é alcançar o pleno conhecimento. Eu, a sabedoria, tornarei cada momento da vossa vida mais proveitoso. Prolongarei os anos da vossa existência. Terás toda a vantagem em seguir a sabedoria, mas, se a desprezares, terás de suportar as consequências. A insensatez é como uma mulher escandalosa, além do mais, é louca, e daí a sua ignorância. Senta-se à porta de casa, ou nos lugares mais altos da cidade. Faz sinais aos que vão passando e que seguem direito nos seus caminhos. Venham comigo, diz ela aos simples, sem muita inteligência. A fruta roubada é mais saborosa, maçãs trincados às escondidas sabem a melhor. E nem se dão conta de que os que antes foram com ela são agora hóspedes do mundo dos mortos. Provérbios de Salomão. Um filho sábio é a alegria do seu pai, um filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os ganhos obtidos irregularmente de nada servem, mas o viver com a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome aquele que anda na justiça, mas contraria a ambição dos perversos. As mãos preguiçosas levam à pobreza, as mãos diligentes alcançam a riqueza. Um moço inteligente saberá juntar durante o verão. É uma vergonha ver gente nova dormindo quando deveria estar a trabalhar. O que anda na justiça cobre-se de bênçãos, mas os ímpios têm a boca cheia de violência. Toda a gente se lembra, com gosto, dos que foram retos, mas o nome dos perversos fica a cheirar mal, depois deles. Uma pessoa inteligente aceita um mandamento, mas o que só tem conversas insensatas tornar-se-á um inútil. Quem anda com integridade, anda seguro na vida, mas aquele que segue caminhos tortuosos virá a ser descoberto. O fechar os olhos ao pecado só traz a tristeza, o que só tem conversas insensatas tornar-se-á um inútil. Há como que uma fonte de vida no que diz um homem reto, mas a boca dos maus está só cheia de violência. O ódio gera contendas, mas o amor passa por cima das ofensas. As pessoas com bom senso são pretendidas como conselheiras, mas a vara da repreensão cai sobre o insensato. As pessoas com entendimento entesouram sabedoria,
mas a boca do insensato anuncia a ruína iminente. A riqueza do rico é a fortaleza dentro da qual se protege, mas a pobreza dos pobres é a sua ruína. Os ganhos do que anda com retidão conduzem à vida, mas a retribuição do perverso é o pecado. Aquele que recebe, de boa vontade, a correção está no caminho da vida, mas o que a recusa desencaminha-se a si mesmo e aos outros. O que encobre o ódio é um hipócrita, o que difama o seu semelhante é um louco. No muito falar há sempre grande risco de pecar, mas quem sabe refrear a sua língua é sensato. Aquilo que diz uma pessoa reta é precioso como a prata, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os retos podem dar conselhos a muita gente, mas os tolos morrem porque lhes falta juízo. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz desgosto algum. Para o louco, o praticar o mal é uma brincadeira, mas o homem com entendimento tem alegria na sabedoria. Os temores de uma pessoa má vêm a realizar-se, mas às esperanças do reto é Deus quem lhes dá cumprimento. Quando as catástrofes rebentam, o mal é levado, o que anda com a justiça permanece para sempre. Um preguiçoso, para quem o emprega, é como o fumo para os olhos, como o ácido para os dentes. O temor ao Senhor aumenta o tempo da vida, os anos dos perversos serão abreviados. A esperança do homem justo traz alegria, mas as esperanças dos maus são em vão. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas será a destruição de todos os que praticam iniquidade. O indivíduo reto nunca será abalado, mas os maus não ficarão na terra. A boca do que anda com a justiça revela sabedoria em abundância, mas a língua perversa a será cortada. O que vive na justiça sabe falar do que é agradável, mas a boca da gente perversa está sempre cheia de maldade. O Senhor repudia a balança desonesta, mas tem grande prazer no peso correto. A gente soberba acaba sempre por cair na vergonha, a sabedoria está do lado dos mansos. As pessoas íntegras são conduzidas pela sua própria honestidade, as desonestas serão arruinadas pela sua maldade. As riquezas de nada servem no dia do juízo, só a justiça livra da morte. A justiça das pessoas íntegras torna reta a sua conduta, mas o pecador cairá com o peso dos seus pecados. A justiça dos retos os livrará, mas os maus serão apanhados pelos seus próprios apetites. Quando o pecador morre, morrem com ele as suas esperanças, porque se baseiam unicamente nas coisas materiais. Deus livra os retos da angústia, mas aos homens maus deixa-os passar por ela. O hipócrita destrói o seu próximo com a língua, mas os justos hão de livrar-se, por meio do conhecimento. Todo o cidadão se regozija com o sucesso de um homem justo, assim como também com a queda dos homens maus. Com a bênção dos justos a cidade prosperará, mas será destruída pelas palavras dos perversos. Quem despreza o seu próximo carece de bom senso, aquele que tem entendimento sabe dominar-se. Quem anda metido em mexericos só espalha intrigas, mas a pessoa de confiança sabe quando deve calar-se. Sem uma direção sábia, o povo perturba-se, mas com bons conselheiros há segurança. Quem ficar por fiador de um estranho, certamente virá a sofrer, vale mais recusar-se a ele e ficar seguro. A honra é própria de uma mulher graciosa, mas os homens violentos só adquirem riquezas. Uma pessoa bondosa faz bem, até à sua própria alma, mas destrói-a, quando se torna cruel. Os lucros que os maus obtêm não lhes rendem nada, os que semeiam a justiça terão uma recompensa garantida. Tal como a justiça conduz à vida, assim também o que segue o mal fala para a sua própria morte. O Senhor aborrece profundamente os que têm um coração tortuoso, mas tem prazer nos que andam em retidão. O indivíduo mau nunca virá a ficar sem castigo, mas os filhos dos justos escaparão. Como uma joia de ouro no focinho de um porco, assim é uma mulher bonita, mas insensata. Os que vivem com a justiça podem contar com a felicidade, mas os que se afastam de Deus só podem esperar a condenação.
Alguns há que distribuem o que têm e ainda se tornam ricos, outros retêm, com avareza, o que possuem e acabam por perder tudo. Sim, os que são generosos engordarão, os que dão a beber aos outros serão saciados. O povo amaldiçoa quem assambarca alimentos para especular, mas aqueles que vendem o que faz falta serão abençoados. O que procura ansiosamente o bem, virá a encontrar favor. Aquele que só sabe seguir o mal acabará por destruí-lo. Confia nas tuas riquezas e cairás, mas os justos crescerão como uma planta viçosa. O louco que provoca zangas em família verá o vento levar-lhe tudo. Virá a ser servo de outros que têm mais entendimento do que ele. Os justos são como uma árvore de vida, aquele que ganha almas sábio e, se até mesmo os justos terão a sua retribuição nesta terra, quanto mais os perversos e os pecadores. Se gostas de aprender, terás de aceitar ser ensinado e corrigido. Recusar a repreensão e a crítica é a prova de estupidez. Os que seguem o bem alcançam o favor do Senhor, os que têm uma mente perversa serão antes condenados por ele. A maldade nunca traz consigo verdadeiro sucesso para ninguém, mas a raiz dos justos é firme e não será arrancada. Uma mulher virtuosa é motivo de alegria para o seu marido, mas a que procede vergonhosamente tira-lhe a força. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos perversos são enganosos. O ímpio, quando fala, é para acusar e armar ciladas, mas os retos saberão defender-se. Os maus serão abatidos e desaparecerão, mas a casa dos justos permanecerá firme. Cada um será levado pelo bom senso de que dá provas, quem tem uma mente pervertida encontrará o desprezo de seu semelhante. É preferível aparentar um ar mais rude e ter em casa o suficiente para comer, andar muito aprumado e elegante, mas passar fome. As pessoas justas preocupam-se até com a saúde dos seus animais. A gente malvada, mesmo quando pretende fazer misericórdia, torna-se cruel. O trabalho feito com aplicação e esforço conduz à prosperidade. Só quem não tem realmente juízo nenhum se dá a futilidades. Os maus têm inveja uns dos outros, mas os justos desejam, intimamente, o bem do seu semelhante. O ímpio é apanhado pela sua fala pecadora, mas o justo consegue livrar-se das dificuldades. O falar a verdade dá às pessoas uma grande satisfação íntima. O trabalho honesto virá sempre a recompensar quem o faz. Os tolos pensam que nunca precisam de conselhos, mas os que têm verdadeiro entendimento sabem ouvir a opinião dos outros. Os loucos são desequilibrados e precipitados. Os que têm bom senso sabem manter a cabeça fria e dominar-se, mesmo quando os insultam. Quem fala a verdade põe em evidência a justiça, uma testemunha falsa só saberá revelar mentira e engano. Há gente cujas palavras ferem como pontas de espada, mas a fala dos que têm sabedoria é como se desse saúde aos outros. A verdade aguenta, inalterável, a prova do tempo, mas a língua do mentiroso dura apenas um instante. Engano é tudo o que há no coração dos que só se ocupam a maquinar o mal, mas a alegria é transbordante na vida dos que procuram construir a paz. Nenhum agravo sobreviverá ao justo, mas os maus vivem em constante inquietação. O Senhor reprova os que falam mentira, mas os que falam a verdade são do seu agrado. Uma pessoa prudente revela o que sabe, com moderação e equilíbrio. Os loucos lançam aos quatro ventos os seus disparates. Quem trabalha aplicadamente ganhará qualidades para vir a conduzir outros. Os preguiçosos nunca terão sucesso na vida. As preocupações tornam-se um peso grande no coração das pessoas. Uma palavra amiga de apoio é capaz de levar-lhes alegria. O justo serve de guia para os seus amigos, mas os caminhos dos perversos levam-nos a errar. O preguiçoso não chega, sequer, a assar a presa que caçou. Aquele que é diligente sabe tirar, a seu tempo, o devido proveito do que alcança. O caminho da justiça conduz à vida, nele não há que ter medo da morte.
Os filhos sensatos aceitam os avisos dos pais, mas os arrogantes desprezam-nos. As pessoas honestas ganham as suas causas com uma argumentação cuidada e séria. Os transgressores só sabem defender-se por meio da violência. O que sabe controlar o seu espírito sabe também, com certeza, dominar a língua. Quem abre precipitadamente a boca leva tudo à ruína. O preguiçoso quer ter muita coisa, mas é muito pouco o que consegue obter. Mas os que trabalham aplicadamente prosperam. Os justos aborrecem a mentira, os pecadores mentem constantemente e espalham infâmias por toda a parte. A própria justiça protege aquele cuja conduta é íntegra, a maldade dos pecadores destruí-los-á. Há quem se faça passar por rico e nada tem, outros há que passam por pobres e têm grandes riquezas. Raptos e pedidos de milhões para resgate, nunca foi coisa que preocupasse os pobres. A vida dos justos está cheia de luz, o caminho dos pecadores é escuro e até a luzinha que o ilumina virá a apagar-se. O orgulho leva sempre a discussões, mas os que admitem conselhos são verdadeiros sábios. A riqueza obtida à pressa, por especulação, virá a desaparecer, mas aquela que se obtém pelo trabalho virá a aumentar. Uma esperança muito demorada põe o coração doente, quando os sonhos se realizam é como uma árvore de vida. O que despreza a palavra de Deus virá a perder-se, mas o que respeita os seus mandamentos será bem-sucedido. O ensino dos sábios é uma fonte de vida, capaz de nos desviar das armadilhas da morte. O bom senso é coisa sempre apreciada, o caminho de gente corrupta é duro de trilhar. Um indivíduo prudente age com conhecimento de causa, o insensato até faz gala da sua loucura. Um mensageiro que não é de confiança causa desgraça, o embaixador digno de crédito sana as situações. Aquele que rejeita a repreensão virá a cair na pobreza e na desgraça, quem sabe aceitar a crítica está no caminho da honra. Um sonho que se realiza é coisa que faz bem à alma, os loucos recusam abandonar os seus desejos, quando são abomináveis. Se fores companheiro de pessoas sensatas, ganharás entendimento, se andares com gente louca, ver-te-ás em apuros. O mal persegue os pecadores, mas as bênçãos seguem os passos dos justos. Uma pessoa de entendimento procura deixar uma herança para os filhos e netos, mas a riqueza dos pecadores irá para os justos. A terra que o pobre cultiva pode ser muito rica, mas frequentemente são as injustiças que o tornam pobre. Se recusares disciplinar o teu filho, dás provas de que não o amas devidamente. Se o amasses, saberias castigá-lo sempre que é preciso. O justo come e fica satisfeito. No entanto, os maus andam sempre com fome. Uma mulher sabedora compreende como deve construir a sua casa, mas uma louca é capaz até de a destruir, à custa do seu desvario. O homem que anda na retidão teme o Senhor, mas o que se desvia do seu caminho está a desprezá-lo. Nas palavras do louco germina o orgulho, a fala do sábio é a sua proteção. Um estábulo sem animais permanece limpo, mas o certo é que com um estábulo limpo não há ganhos. Uma testemunha digna de confiança não mentirá, uma falsa testemunha respira mentira. O escarnecedor nunca chega a encontrar a sabedoria que diz procurar, ainda que esta chegue facilmente às pessoas de bom senso. Se procuras conselhos, afasta-te de gente insensata. A sabedoria de uma pessoa sensata manifesta-se preparando o futuro. O louco revela a sua insensatez enganando-se a si mesmo. Os loucos fazem pouco do pecado. Os que respeitam a Deus conhecem-se pela sua vontade em fazer o bem. Só a própria pessoa sabe medir a amargura ou a alegria que lhe vai na alma. Os outros nunca poderão realmente compartilhar da sua alegria. A casa dos ímpios virá a ser destruída, mas a habitação das pessoas retas florescerá. Há caminhos que ao homem parecem ser uma via segura, mas que acabam por levar à morte. O riso pode esconder um coração amargurado, acabar a alegria, e tristeza torna a vir onde cima.
O traidor acabará por ter nojo da sua falsidade, mas a vida dos retos é cheia de interesse. Só os ingênuos acreditam em tudo quanto se lhes diz. Um indivíduo sensato procura certificar-se das situações. Uma pessoa com entendimento é cautelosa e desvia-se do mal. Os insensatos atiram-se de cabeça, com toda a confiança, seja para onde for. Quem se irrita com facilidade vem sempre a fazer disparates. O homem de más intenções será odiado. Os simples recebem como herança a insensatez, mas os que têm discernimento têm paga o conhecimento. Os maus submeter-se-ão diante dos homens de bem, os perversos suplicarão à porta dos justos. O pobre até pelos seus companheiros é odiado, mas os ricos têm muitos amigos. Desprezar o seu semelhante é um pecado. Abençoados serão os que se interessam pelos mais desfavorecidos. Os que praticam o mal perdem-se na vida, mas para os que sabem fazer planos de bem haverá amor e fidelidade. O trabalho traz ganhos, a muita conversa traz pobreza. Os sábios são louvados pelo seu entendimento, os loucos são postos de parte por causa da sua insensatez. Uma testemunha de confiança, que diz a verdade, pode até salvar vidas. Uma falsa testemunha é traição. Temer ao Senhor dá ao homem amparo e segurança, até aos seus filhos nisso encontrarão proteção. O temor ao Senhor é uma fonte de vida, as suas águas livram da cilada da morte. Uma população que se desenvolve é a glória dos governantes, a sua redução é a ruína deles. Uma pessoa com entendimento sabe controlar o seu temperamento, o de ânimo precipitado exalta a loucura. Um coração em paz prolonga a vida, mas a inveja faz apodrecer os ossos. Quem oprime os pobres e os fracos insulta o Criador dos homens. Ajudar os pobres é honrar a Deus? Os pecadores serão expulsos, por causa dos seus pecados. O justo, mesmo quando morre, encontrará um refúgio. A sabedoria está bem assente no coração das pessoas de bom senso. Para os loucos, ela tem de ser gritada bem forte, a fim de que possam ouvi-la. A justiça exalta as nações, mas o pecado traz vergonha aos povos. O rei alegra-se com o servo sábio, mas a sua cólera cairá sobre o que age vergonhosamente. Uma resposta delicada anula a irritação. As palavras duras suscitam a cólera. A língua dos sábios faz da aprendizagem uma alegria, mas da boca dos insensatos só jorram disparates. Os olhos do Senhor estão em toda a parte, observando tanto os bons como os maus. Uma palavra reconfortante é uma árvore de vida, mas a do que fala perversamente logo traz desencorajamento. Só os tolos desprezam a opinião dos pais. Uma pessoa prudente toma em consideração as suas sugestões e avisos. Na casa do justo há um grande tesouro, os rendimentos dos perversos trazem-lhes perturbação. A boca dos sábios difunde conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O Senhor repudia o culto e os sacrifícios dos perversos, mas tem todo o prazer nas orações dos retos. O Senhor detesta os feitos dos pecadores, mas ama os que seguem a justiça. Deus corrigirá severamente os que se desviam do bom caminho, os que se revoltarem contra essa correção morrerão. Se nem as profundezas do mundo dos mortos podem ocultar-se aos olhos do Senhor, quanto mais o coração dos seres humanos. Os escarnecedores nunca se chegam às pessoas com entendimento, porque não gostam de ser repreendidos. Um rosto alegre traduz a felicidade de um coração, a aflição do íntimo reflete esta expressão que apresenta. As pessoas com discernimento estão sempre sedentas da verdade, os insensatos engordam só com parvoíces. Quando alguém está aflito, tudo lhe parece sombrio e mau, um coração alegre vive sempre em festa. É melhor viver com o pouco, mas temer ao Senhor, do que ser multimilionário e viver dia a dia com aflições. Vale mais ter um simples caldo, na companhia daqueles que amamos, do que a carne mais saborosa num ambiente de discórdia.
Um indivíduo irascível está sempre a levantar discussões. O que lhe vale são as pessoas que sabem dominar-se, para pôr um ponto final na contenda. Para o preguiçoso, a vida é como um caminho cheio de espinhos. Os retos sabem fazer dela um caminho plano. Um filho sábio procura dar alegria aos seus pais, os insensatos desprezam a opinião deles. Os pobres de entendimento ficam todos contentes com palermices, as pessoas de juízo procuram ter uma conduta sensata. Um empreendimento feito sem o conselho dos que conhecem o assunto falha, são os muitos conselheiros que podem dar uma garantia de sucesso. Toda a gente gosta de dar bons conselhos, como é bom ser-se capaz de dizer aquilo que é preciso, no momento certo. Para os que seguem a Deus, o caminho da vida é para cima, deixando para trás o mundo dos mortos. O Senhor destruirá a casa dos orgulhosos, mas cuidará das posses das viúvas. O Senhor aborrece solenemente os pensamentos dos pecadores, mas tem todo o prazer nas palavras bondosas. O dinheiro ganho desonestamente traz perturbação para toda a família, mas quem aborrecer o suborno viverá. Uma pessoa reta pensa antes de falar, os maus são capazes de falar sem um mínimo de reflexão. O Senhor está bem longe dos perversos, quanto à oração. O dos justos, essa sim, ouve-a. Um olhar feliz e uma boa notícia são coisas que dão felicidade, as boas notícias renovam as forças. Os que sabem aproveitar as críticas construtivas virão a ser recebidos no meio de pessoas sensatas. Quem rejeita a correção prejudica-se profundamente, quem compreende a repreensão adquire ainda mais entendimento. Temer ao Senhor e saber ser humilde é o fundamento da sabedoria e da dignidade humana. Nós podemos fazer os nossos próprios planos, mas o Senhor tem a última palavra. Ao homem parece-lhe bom tudo o que faz, mas o Senhor é quem julga as verdadeiras motivações. Entrega tudo o que fazes ao Senhor, e os teus planos irão por diante. Tudo o que o Senhor fez tem um objetivo, até mesmo o perverso, para o dia do castigo. Deus abomina o orgulho, por muito que se faça, o orgulho não escapará ao castigo. A culpa é perdoada pela misericórdia e pela verdade, e é pelo temor ao Senhor que o ser humano se pode resguardar do mal. Quando alguém procura agradar ao Senhor, Deus faz com que até os seus piores inimigos tenham paz com essa pessoa. Melhor é ter pouco, mas vivendo uma vida reta, do que ter uma grande fortuna ganha por meios desonestos. Ao elaborarmos os nossos planos, deveríamos sempre contar com a intervenção do Senhor. O rei fala com grande autoridade, contudo, a sua boca não deve jamais trair a justiça. O Senhor exige as balanças certas, e decide os pesos que se devem utilizar. Um chefe de Estado tem horror à iniquidade. O seu direito de governar só pode ter como fundamento a justiça. Um povo que fala e respeita a verdade e que ama a justiça faz felizes os seus governantes. A ira do rei é como alguém que anuncia a morte. O sábio encontrará a forma de abrandar. Quando o rosto do rei exprime alegria, isso é vida, a sua benevolência é como uma nuvem de chuva cerúlea. É melhor ter sabedoria do que ouro, vale mais o entendimento do que prata. O caminho dos justos distingue-se, essencialmente, por se desviar do mal, quem segue por ele está em segurança. Ao orgulho segue-se a ruína, a arrogância vem antes da queda. É preferível estar ao lado dos humildes e dos simples, a partilhar privilégios com gente altiva. Deus abençoa os que obedecem consciente e refletidamente à sua palavra, os que confiam no Senhor serão felizes. O indivíduo sábio será conhecido pelo seu bom senso. Quem ensina será mais persuasivo se empregar palavras adequadas. A sabedoria é fonte de vida para os que a possuem, o castigo dos loucos é sua própria loucura. Do íntimo de quem tem entendimento saem palavras inteligentes, capazes de persuadir os outros. As palavras amáveis e delicadas são como o mel, fazem bem à alma, dão saúde à vida.
Há caminhos que ao homem parecem direitos e seguros, mas no final deles encontra-se a morte. A fome é boa para levar o homem a trabalhar, a fim de satisfazer a sua necessidade. O malfeitor provoca o mal, aquilo que diz é como um fogo. As pessoas perversas estão sempre a levantar contendas. O intriguista é capaz de separar os melhores amigos. As pessoas violentas costumam aliciar outros, para os levar por caminhos condenáveis. Fecham os olhos, imaginando cuidadosamente o que podem tramar, de lábios cerrados, levam os seus planos perversos por diante. Os cabelos brancos representam dignidade, eles veem-se nos que caminham na justiça. Uma pessoa que é paciente vale mais do que alguém muito corajoso, melhor saber dominar-se do que conquistar uma cidade. As pessoas lançam sortes para muitas decisões, mas no fim é sempre do Senhor que dependem as situações. Melhor é um pedaço de pão seco, mas comido com tranquilidade, do que ter a casa cheia de boa comida, no meio de discussões constantes. Um mordomo inteligente procurará orientar o filho do patrão que procede mal. Se o fizer, virá a ter direito a uma parte da herança desses filhos. O ouro e a prata são purificados pelo fogo, mas é só o Senhor quem purifica os corações. Os pecadores procuram a companhia dos que falam e fazem como eles, todo mentiroso escuta a língua maligna. Desprezar os pobres é insultar a Deus que criou todos os homens, não ficará sem castigo aquele que se alegra com a desgraça alheia. Para os avós, os netos são a sua coroa de glória, tal como a coroa dos filhos são os pais. Normalmente, não se espera ouvir coisas sensatas da boca de um louco, de um governante também não contamos que falte à verdade. Os presentes funcionam, muitas vezes, como uma chave mágica, alcançando muito para quem os utiliza. A amizade faz esquecer muita coisa mal feita. Os que andam sempre a discutir são capazes de superar os melhores amigos. A repreensão dada a uma pessoa sensata é mais eficaz do que 100 açoites aplicados a um insensato. Os perversos anseiam a rebeldia, por isso, não deixarão de ter alguém que os castigue severamente. Será menos perigoso ter um encontro com uma ursa enfurecida, a quem roubaram os filhotes, do que com um louco num acesso de fúria. Para quem paga o bem com mal haverá sempre maldição na sua casa. Começar uma contenda é como abrir uma represa, por isso, o melhor é evitá-la antes que ela rebente. O Senhor repudia tanto os que fecham os olhos às culpas dos maus como os que condenam os justos. De que serve ao insensato ter dinheiro para comprar sabedoria, se não tem entendimento? Um verdadeiro amigo é sempre leal e é na adversidade que se forma um irmão. É prova de pouco juízo ficar por fiador de outra pessoa e responsabilizar-se pelas suas dívidas. Quem ama a transgressão, ama o pecado. Quem se exalta, procura a ruína. O homem de coração perverso nunca será feliz. O de língua mentirosa logo cai em desgraça. Triste coisa é ser-se pai de um filho insensato. O pai de um louco não pode ter alegria. Um coração alegre tem o mesmo efeito de um bom remédio, mas um espírito abatido torna todo o corpo doente. O ímpio aceita presentes em segredo, para desviar o curso da justiça. A sabedoria é o grande objetivo das pessoas sensatas, mas os olhos do louco vagueiam pela terra, sem saber o que o satisfaz de facto. Um filho insensato é um desgosto para o seu pai, é amargura para quem o deu à luz. É extremamente mau, quando os governantes castigam os justos, e punem os que agem com honestidade. As pessoas entendidas, que têm conhecimento da vida, sabem quando devem calar-se. Até o tolo é capaz de passar por esperto, quando sabe ficar quieto, quando cala a boca, até pode ser tomado por inteligente. O individualista, que faz tudo sempre sozinho, é um egoísta, recusa toda a espécie de conselhos. Os loucos não querem saber como são as coisas na realidade, só lhes interessa gritar aos quatro ventos aquilo que pensam.
Aparecem os malfeitores e com eles logo vem a infâmia, o desprezo, o insulto. As palavras de um homem sábio exprimem profundas torrentes de pensamento. Quem favorece os malfeitores, a fim de poder condenar o inocente, está a agir com profunda injustiça. As palavras do insensato provocam contendas, a sua língua clama por açoites. A boca do insensato traz-lhe dissabores, os seus lábios armam-lhe ciladas. As conversas do caluniador são como saborosos petiscos que se engolem com muita facilidade. O preguiçoso que faz um trabalho com negligência é como se estivesse a destruir uma obra de valor. O nome do Senhor é como uma poderosa fortaleza, os justos acorrem e acham aí perfeita segurança. O rico considera a sua riqueza como uma cidade impenetrável, como uma muralha perfeitamente segura. O orgulho acaba sempre na ruína, mas a honra vem sempre precedida da humildade. Responder antes de ouvir é loucura, é mesmo uma vergonha para quem o faz. A moral de uma pessoa pode ajudá-la na doença, mas para um espírito abatido que esperança haverá? Uma pessoa esclarecida está sempre pronta a adquirir novos conhecimentos, tem o ouvido atento a tudo o que possa enriquecer o seu espírito. Os presentes são coisas que, por vezes, até fazem milagres, conseguem dar acesso a pessoas consideradas muito importantes. Quando há um debate, o primeiro a falar parece ter toda a razão, depois aparecem outros a contestá-lo e a rebater os seus argumentos. Tirar à sorte pode decidir o fim de uma discussão e a posição de gente poderosa. Um irmão ofendido torna-se mais impenetrável que uma fortaleza militar. As querelas fecham-no como se fossem ferrolhos de um velho castelo. Para a pessoa que sabe dar bons conselhos, isso dá-lhe satisfação como um bom prato de comida, quando está com fome. A morte e a vida estão à mercê da força da língua, os que a usam habilmente serão recompensados. Um homem que encontra uma esposa acha uma boa coisa, ela é uma bênção da parte do Senhor. O pobre fala suplicando, mas o rico responde duramente. Quem tem muitos amigos pode dar-se por muito satisfeito, mas há um amigo que é mais chegado do que um irmão. Uma pessoa íntegra, ainda que pobre, é sempre alguém de valor, é melhor que o perverso de lábios e o insensato. Uma intenção expressa sem conhecimento, não é coisa boa, quem é precipitado nos seus atos, peca. Uma pessoa pode dar cabo da sua vida, por causa da sua insensatez, mas, no fim, acaba por culpar Deus pelo que lhe acontece. As riquezas arranjam sempre muitos amigos. Quando alguém empobrece, até o seu melhor amigo é capaz de o deixar. Não será impunemente que alguém serve de falsa testemunha. Quem diz mentiras não escapará. Muitos procuram lisonjear os poderosos. Muita gente se torna amiga de quem lhe sabe dar presentes. Se até os irmãos do pobre o aborrecem e se afastam envergonhados, quanto mais os que se dizem apenas seus amigos. Por muito que se explique e que fale, não lhe ligam. Quem procura a sabedoria, ama-se a si mesmo. Quem mantém a sua razão esclarecida, prosperará. Uma falsa testemunha não ficará sem castigo. O mentiroso virá a ser apanhado. Não parece certo a ninguém que um louco venha a ser bem-sucedido na vida. Também é errado que um servo dê ordens a quem foi investido de autoridade. Um indivíduo sensato procura controlar a sua irritação e não valorizar as ofensas, afinal, isso só vem contribuir para o seu prestígio. A ira daquele que governa um povo é tão perigosa como a do leão, mas a sua simpatia refresca e renova, como o orvalho sobre a erva. Um filho insensato é uma grande calamidade para os pais. Uma mulher sempre a ralhar tem o mesmo efeito de gotas caindo continuamente. Casa e riquezas são coisas que se podem receber como simples herança, mas uma esposa sensata é verdadeiramente um dom de Deus. A preguiça faz mergulhar num profundo torpor. O estômago do negligente acaba por sofrer de fome. Quem guarda os mandamentos de Deus, guarda-se a si próprio, mas o que despreza os seus caminhos morrerá. Quem dá aos pobres,
empresta a Deus, o qual virá a pagar com juros largamente vantajosos. Corrige o teu filho, enquanto é novo, enquanto ainda há esperança, se não o fizeres arruinarás a sua vida. Uma pessoa que se irrita facilmente, virá a sofrer as consequências da sua atitude. Se outros vierem a desculpá-la, estarão a incitar os seus excessos. Ouve os conselhos que te derem e aceita as correções, para que sejas sábio o resto da tua vida. Muitos são os projetos que se formam no espírito dos homens, mas só os planos de Deus perduram. Uma pessoa bondosa torna-se naturalmente atraente, vale mais ser-se pobre do que desonesto. O temor ao Senhor produz a verdadeira vida, dá felicidade e protege do mal. Há gente tão preguiçosa que até lhes custa levar a mão à boca para comer. Se castigares os escarnecedores, outros como ele procurarão corrigir-se. As pessoas sensatas são capazes, através das críticas, de ficar ainda mais sabedoras. Um filho que maltrata ou que aflige os seus pais, torna-se uma vergonha social. Quando te estiverem a ensinar alguma coisa, nunca deixes que te desviem de conhecimento e já verificaste ser correto. A falsa testemunha não quer saber da justiça para nada, a boca da gente malvada ingere iniquidade. Há castigo já preparado para os que desprezam a sabedoria e açoites para as costas dos insensatos. O vinho dá uma falsa coragem e as bebidas alcoólicas provocam rixas. Aqueles que se deixam dominar por elas, não são sábios. A ira de um governante mete tanto medo como o rugido de um leão, dá ocasião a que a sua cólera se acenda e arriscar a própria vida. Uma pessoa que sabe evitar brigas, é digna de todo o respeito, só os tolos se metem em discussões. O preguiçoso não quer lavrar a terra na estação própria, quando chega a época da colheita, não tem o que comer. Por mais fundo que se escondam no coração do ser humano os seus pensamentos, um indivíduo com bom entendimento saberá tirá-los para fora. Toda a gente diz que sabe ser um amigo bondoso para os outros, mas se o é mesmo. O justo leva uma vida íntegra, felizes serão os filhos da sua descendência. Um governante, quando tem de tomar decisões, pesa todas as informações, distinguindo cuidadosamente a verdade e a falsidade. Quem poderá dizer, o meu coração é puro, estou sem pecado? O Senhor abomina diversos pesos e medidas, diferentes critérios para aplicar a este ou aquele, conforme as conveniências. Até uma criança se revela pela sua maneira de agir, através da sua conduta pode verificar-se se ela é pura e honesta. Saber ouvir e ver pode ser considerado um dom de Deus. Se te dás muito ao sono, acabarás por empobrecer, mantém-te esperto e te fartarás de pão. Isto não é grande coisa, tem pouco valor, diz o comprador ao discutir o preço, mas depois do negócio feito vai-se embora a gabar-se da boa compra que fez. Ouro e joias é coisa de alto preço, mas não se compara ao valor do bom senso e do conhecimento. Quem fica por fiador de alguém que não conhece é como se estivesse já a dar-lhe até a própria roupa que tem. Há muita gente que até se sente feliz a mentir e a enganar os outros, mas mais tarde isso sabe-lhes a um bolo cheio de areia. Os projetos que se fazem devem ser amadurecidos com reflexão, não se vai à guerra sem se ter ponderado no que se faz. Nunca te abras com um linguareiro, evita a gente que fala demais. Para quem amaldiçoa o pai ou a mãe, a sua luz apagar-se-á no meio de densas trevas. Uma fortuna rapidamente obtida não terá um final abençoado. Não digas, hei de vingar-me. Espera e o Senhor se encarregará do assunto. O Senhor repudia o uso de balanças falsificadas, assim como diferentes formas de ajuizar, conforme as pessoas. O Senhor é quem dirige a nossa vida, por isso, as pessoas não entendem o que lhes acontece. É perigoso uma pessoa fazer levianamente promessas a Deus e só depois pensar no que disse. O rei sábio afasta de si os homens perversos e faz passar sobre eles a roda,
como se fossem palha. A consciência do homem é como uma lâmpada para o Senhor, ilumina e desvenda tudo o que há de mais secreto no seu íntimo. A bondade e a fidelidade protegem o rei, é com a bondade que ele mantém firme o seu governo. Se, por um lado, os jovens têm brio na sua força, por outro, os velhos sentem-se honrados como os seus cabelos brancos. Um castigo que faz mesmo doer é remédio para a maldade. Os açoites tocam no mais íntimo do ser. Assim como a água pode ser canalizada para onde for preciso, assim o Senhor pode dirigir, segundo a sua vontade, os pensamentos de quem governa. O que uma pessoa faz parece-lhe bem feito, mas só o Senhor sabe avaliar corretamente as intenções. O Senhor tem ainda mais alegria quando se pratica a justiça e se julga com retidão, do que quando lhe fazemos ofertas. O orgulho, a altivez para com os outros, é o sinal claro do pecado dos ímpios. O trabalho refletido de uma pessoa diligente leva certamente à prosperidade, mas a impaciência e a precipitação vêm a dar unicamente na pobreza. Dinheiro obtido por meio da mentira, torna-se prosperidade ilusória, que arrasta para a morte. A violência dos homens perversos leva-os à ruína, porque recusam comportar-se com retidão. O homem revela-se pelos seus atos e os do mal são tortuosos, mas aquele que é honesto tem uma conduta reta. Vale mais morar num canto de um sótão do que com uma mulher conflituosa numa bela casa. A alma do pecador anseia por praticar o mal, até mesmo para com o seu amigo. Uma pessoa inteligente aprende quando é instruída, o simples só aprende quando vê o escarnecedor castigado. Deus, o justo, atenta para o que se passa na casa dos perversos, e atira com eles para a desgraça. Os que fecham os ouvidos aos apelos dos pobres também virão a ser esquecidos, quando chegar a hora de gritarem por auxílio. Um presente dado discretamente é capaz de sanar uma zanga, de acalmar uma indignação violenta. Para o justo, é uma alegria quando se faz justiça, mas para os que praticam iniquidade isso é um espanto. Quem se afasta do caminho do bom senso acabará por ir descansar na companhia dos mortos. Os que amam os prazeres caem na pobreza, os escravos das bebidas alcoólicas e do luxo nunca virão a saber o que é verdadeira prosperidade. O perverso será castigado no lugar do justo e o traidor no lugar do fiel. Vale mais viver num deserto do que com uma mulher rixosa e irascível. Na casa de uma pessoa de bom senso há bem-estar e poupanças, o insensato dá cabo de tudo quanto ganha. Quem segue a justiça e a bondade terá vida, honra e também justiça. A sabedoria do sábio dá-lhe força, para tomar até uma cidade fortificada e anular a força dos que a defendem. Aquele que sabe guardar a sua boca, e controlar o que diz, protege a sua alma de muitos aborrecimentos. Os soberbos são, em geral, pessoas zombadoras e presumidas. No fundo, é uma questão de orgulho. Os desejos do preguiçoso acabam por matá-lo, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Ele passa o tempo a cobiçar mais e mais. O justo é diferente, pois gosta de dar com generosidade. Deus recusa sacrifícios dos pecadores, muito mais se esses sacrifícios são feitos com intenções desonestas. Uma falsa testemunha morrerá, aquele que escutar e obedecer à verdade poderá falar para sempre. Uma pessoa malvada age de forma orgulhosa e confiante, os retos sabem considerar corretamente as situações. Não há sabedoria, nem inteligência, nem reflexão, por mais profundas, que possam opor-se ao Senhor. Os homens podem preparar os seus cavalos para o dia da batalha, mas o certo é que só o Senhor dá a vitória. Se for preciso escolher, que se escolha antes uma boa reputação do que riquezas, vale mais ser-se estimado do que ter ouro e prata. Afinal, tanto o rico como o pobre têm a mesma origem, ambos são criaturas do Senhor. As pessoas prudentes preveem o mal e procuram evitá-lo,
Os tolos continuam por diante e vêm a sofrer as consequências. A verdadeira humildade e o temor ao Senhor abrem às pessoas as portas das riquezas, da honra e da vida. Os caminhos por que andam os perversos estão cheios de espinhos e de armadilhas. Quem tem amor à sua própria alma afasta-se para longe deles. Ensina à criança o caminho por onde deve andar e quando for velha ainda continuará a andar por ele. Os ricos dominam os pobres. Aquele que pede emprestado fica na dependência de quem lhe empresta. Quem semeia a perversidade recolherá males. As suas armas de violência se encravarão. Felizes os que recebem os pobres com bondade, serão abençoados porque repartiram com eles a sua própria comida. Manda embora os escarnecedores, e com ele irá a contenda, e acabar-se-ão as discussões e os insultos. Aquele que dá valor a um coração puro, e cujas falas são sensatas, terá por seu amigo o rei. Os olhos do Senhor velam sobre aquele que tem sabedoria, mas contraria as palavras do traidor. O preguiçoso inventa muitas desculpas. Ele diz: não posso ir trabalhar. Pode haver um leão lá fora e ainda me arrisco a morrer. A boca das mulheres de má vida é como uma cova profunda. Caem nela aqueles contra quem o Senhor se ira. A insensatez é uma característica natural do coração das crianças. A disciplina e a correção afastará delas esse mal. Quem oprime o pobre, para poder enriquecer, ou para agradar aos ricos, acabará na pobreza. Ouve atentamente, escuta as palavras dos sábios e consagra o teu coração a estudar a minha experiência. Verás como é bom guardá-las no teu coração e aplicá-las a tudo o que disseres. Para que a tua confiança esteja posta no Senhor, faço-te saber agora todas estas coisas, a ti, pessoalmente. Não é verdade que te tenho escrito já 30 conselhos, referentes ao conhecimento e à experiência da vida. E se o fiz foi para te dar a certeza da verdade e para que possas responder com essa mesma verdade a quem vier pedir-te conselhos. Não explores o pobre, pelo facto de não ter defesa, nem oprimas os que vivem aflitos. Porque o Senhor defenderá a sua causa, perante a justiça, e a quem lhes roubar a vida lhes será tirada. Não andes com gente desordeira, nem acompanhes pessoas violentas, para não vires a aprender os seus modos, arriscando-te a colocares uma cilada à tua alma. Não sejas dos que, com um simples aperto de mão, se deixam ficar por fiadores de dívidas alheias. Se tu próprio não tens com que pagar, porque ficarias sujeito a que te venham tirar até à cama de debaixo de ti. Não alteres os marcos que limitam as terras e que já os teus antepassados fixaram. Tens visto, certamente, as pessoas que trabalham diligentemente, serão bem-sucedidas. Os governantes dar-lhe-ão responsabilidades e não servirão pessoas insignificantes. Quando fores convidado para comer com alguém de alta posição social, toma cuidado com a forma como te serves. Se és glutão, põe um freio à tua garganta. Por muito apetitosa que seja a comida, pode ser que ele queira subornar-te com alimentos e nada de bom virá desse convite. Não te esgotes com a ambição de enriqueceres, desiste de todos esses teus cálculos. Irás tu fixar o olhar naquilo que não é nada? As riquezas têm asas e desaparecerão no ar como a águia. Não fiques a dever favores a gente má, não cobices as suas concessões. A falsa bondade é um truque que usam contra ti. Eles poderão dizer-te, come e beba à vontade. Mas, na realidade, não são teus amigos, é só para te apanhar. O que receberes deles virá a azedar-te no estômago e vomitarás tudo e terás de engolir depois as doces palavras de agradecimento que lhes disseste. Não desperdices as tuas palavras com o insensato. Quanto melhor for o teu conselho, tanto mais ele o desprezará. Não desloques, em teu favor, os limites das terras estabelecidos pelos teus antepassados, nem lhe ocupes o terreno dos órfãos indefesos. Porque o seu defensor é poderoso, ele próprio defenderá a causa deles contra ti. Deixa o teu coração aplicar-se à sabedoria e à disciplina.
Não recuses as críticas, elas são necessárias. Não deixes de corrigir os teus filhos, porque a disciplina e a correção nunca mataram ninguém. Talvez te custe castigá-los, mas estarás a contribuir para livrar as suas almas do inferno. Meu filho, como eu ficarei feliz se te tornares uma pessoa de bom senso. É verdade, terei grande alegria ao ouvir-te falar coisas retas e bem pensadas. Não tenhas inveja da vida que levam os pecadores, mas vive sempre no temor do Senhor. Porque terás certamente um futuro feliz, a tua esperança não será iludida. Meu filho, ouve-me e sê inteligente. Dirige a tua vida nos caminhos de Deus. Não andes no meio de berrões e de comilões, amantes só de bons acepipes, porque virão a cair na miséria, pois essas coisas dão beleza e sonolência, levando essas pessoas, por fim, a vestir-se de farrapos. Escuta o teu pai, a quem deves a vida, e não desprezes a tua mãe, quando for velha. Faz tudo para obteres a verdade, custe o que custar. Faz o mesmo para a sabedoria, para a educação e para a inteligência. O pai de um justo terá motivos de grande alegria. Que felicidade o ter-se um filho cheio de bom senso. Por isso, não deixes de dar essa alegria aos teus pais, de proporcionar esse prazer a quem te pôs neste mundo. Meu filho, dá-me o teu coração e que os teus olhos se fixem no meu exemplo. Afasta-te das mulheres de má conduta, porque são como um buraco profundo, que te atirará para uma fossa suja em que acabarás por te arruinares. Uma mulher de má vida é como um saltador que espreita a passagem das suas vítimas. Elas só servem para multiplicar entre os homens o número de infiéis. Para quem são os ais? Para quem são as angústias e tristezas? Quem é que anda sempre metido em discussões e brigas? Quem? São os que andam sempre de olhos vermelhos, inflamados e cheios de mazelas interiores? São os que perdem o seu tempo na bebida, provando misturas e enchendo-se de álcool. Não te deixes dominar pelo brilho e pelo sabor suave do vinho. O mal que ele faz, quando te vencer, é como a mordedura de uma serpente venenosa ou de uma víbora. Terás alucinações, chegarás a dizer loucuras. Perderás o controle de ti mesmo, de tal maneira que serás como alguém que estivesse a dormir em cima de ondas, ou atado ao cimo do mastro. Depois disso tudo, ainda dirás, foi como se me tivessem dado uma sova, mas não me doeu nada. Ao acordar, a primeira coisa que procuro é outra bebida. Não tenhas inveja de tudo o que os pecadores fazem, nem procures a sua convivência, pois passam o tempo tramando violência e forjando mentiras. A casa tem de ser arquitetada com inteligência e é por meio de planos bem estudados que ela se consolida e se faz. É por meio do conhecimento que se pode enriquecer com coisas preciosas e agradáveis. Uma pessoa com bom senso e sabedoria tem muita força. Uma pessoa inteligente, com uma rica experiência de vida, redobra a sua própria força natural. Pois é justamente com essa sabedoria que se faz a tática da guerra, mais do que com a força. A vitória e, em geral, para os que lutaram tendo chefes inteligentes e generais por bons conselheiros. A sabedoria é coisa demasiado inacessível para os loucos, nas assembleias serão incapazes de abrir a boca. Quem está sempre a planear o mal fica conhecido como malfeitor. A intriga do insensato é pecado, e o escarnecedor é desprezado por todas as pessoas. Se te mostrares fraco, quando chegam as angústias, é porque a tua energia é realmente pouca. Faz tudo para livrar os que estão condenados à morte, não fiques indiferente perante o seu destino. Não fujas às responsabilidades, dizendo, mas eu não sabia de nada. Deus, que conhece os corações, não saberá bem o que se passa no teu. Não dará a Deus a cada um segundo as suas obras? Come mel, meu filho, porque é um bom alimento e doce ao paladar. Pois assim é também a sabedoria para a tua alma. Se te encheres dela, traz um futuro feliz diante de ti, e as tuas esperanças realizar-se-ão.
Não espies a morada do justo, ó homem perverso. Deixa-o em paz. Sabes bem que um justo, ainda que o faças cair 7 vezes, de todas se levantará, mas tu, basta caíres uma vez, para ficares liquidado. Não te alegres com a queda do teu inimigo, nem quando vier a ficar em apuros. Pois o Senhor, ao verificar a tua atitude, certamente te desaprova, e até deixará de castigar o teu inimigo. Não tenhas inveja da aparente boa sorte que, por vezes, parece que tem os malfeitores. Não te preocupes com isso. Porque para os pecadores não há futuro de paz, a sua lâmpada apagar-se-á. Tema ao Senhor, meu filho. Honra o chefe da tua nação e nunca te associes com rebeldes. Porque, de repente, serás arrastado com eles para a ruína. E depois? Onde é que tudo isso vai acabar? Eis mais alguns provérbios dos sábios: não está certo, num tribunal, fazer-se distinção entre pessoas, julgar uns diferentemente de outros, segundo a sua categoria social. Um juiz que declara inocente um malfeitor será condenado pela sociedade e repudiado pela nação. Mas quem o condenar será levado e receberá bênçãos. É uma honra e uma prova de simpatia o receber-se respostas francas e honestas. Arruma primeiro os teus negócios no exterior e trata bem dos teus campos. Depois, podes edificar a tua casa. Não testemunhes sem motivo contra o teu próximo, porque havias de mentir contra ele, se está inocente. Não digas, vou aproveitar para ajustar contas com ele. E pagar-me tudo o que me fez. Passei pelo campo de um preguiçoso, e pela vinha do insensato. Vi-o coberto de mato, espinhos e cardos, e a cercadura estava derribada. Perante isto, fiquei a pensar e tirei para mim esta lição: a fazer mais uma soneca agora, descansando mais um bom pedaço daqui a pouco, relaxando com os braços cruzados um bocado mais tarde. É assim que a pobreza surpreende uma pessoa, sem se dar por isso, como o assalto de um ladrão, como o ataque de um homem violento. Estes provérbios, a seguir, foram descobertos e copiados pelos secretários de Ezequias, rei de Judá. É um privilégio de Deus agir em segredo. Os governantes têm como privilégio desvendar o segredo. Contudo, há coisas impenetráveis como o infinito do universo e as profundezas do planeta. Frequentemente, também, as verdadeiras intenções políticas dos governantes. Retirada a escória de prata, fica-se com prata de lei, pronta para o joalheiro. Da mesma forma, quando a administração pública é limpa de homens perversos, o governo torna-se estável e firma-se na justiça. Não te engrandeças a ti mesmo na presença de autoridades ou governantes, nem forces para que te considerem uma alta individualidade. Vale mais que sejam eles a convidar-te para o círculo das pessoas importantes, do que arriscares-te a ser publicamente envergonhado, por não te tomarem em consideração. Não tenhas muita pressa em levar a tribunal uma questão com alguém. A conclusão do processo pode não te ser favorável e sujeitas-te a ficar numa situação extremamente desagradável. É preferível tentares resolver o assunto diretamente com a pessoa com quem estás em conflito. Podem outros acusar-te de inconfidência, de modo que nunca mais recuperarás a tua boa reputação. Como maçãs douradas, numa salva de prata, assim é uma boa palavra dita a seu tempo. Como uma condecoração, ou como um anel de ouro, assim é a crítica sincera, objetiva e justa, para aquele que a sabe aceitar. Como a frescura da neve, no auge dos calores do verão, assim é aquele que cumpre fielmente a sua missão para com quem o mandou. Uma pessoa que promete, mas que nunca chega a dar, é como nuvens que passam sobre a terra seca, sem nunca trazerem chuva. Com muita paciência pode chegar-se a convencer até mesmo um magistrado. As palavras brandas são capazes de quebrar ossos duros. Gostas de mel? Não comas demais, para que não venhas a enjoá-lo. Não visites demais o teu amigo, a certa altura, ele não poderá mais suportar-te.
Dizer mentiras sobre alguém, fere tanto, como bater-lhe com uma vara de ferro ou feri-lo com uma arma. Confiar no indivíduo desleal, quando estamos aflitos, é comer carne com um dente quase a partir-se, ou correr com um osso do pé deslocado. Cantar cantigas alegres, ou dizer piadas junto de quem está a sofrer, é o mesmo que obrigar alguém a andar em camisa, num dia de muito frio, ou esfregar uma ferida com sal. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor te recompensará. Assim como o vento do norte traz a chuva, também uma resposta torta provoca a ira. Vale mais viver num canto de um sótão, do que numa bela casa com uma mulher implicadora e rabugenta. Como água bem fresca para quem está sedento e cansado, assim são as boas notícias que se recebem de longe. Um homem justo, mas que se compromete com os ímpios, é como uma fonte poluída, ou um poço cheio de lama. Tal como não é bom comer mel em exagero, também não está certo uma pessoa passar a vida a pensar nas honras que teria merecido. Uma pessoa que não sabe, ou não pode, controlar-se é como uma cidade aberta, sem muralhas. Assim como é um absurdo neve no verão, e nunca se espera que chova durante as colheitas, assim também a honra não é coisa que possa condizer com loucos. Uma maldição lançada sem motivo justo é como um pardal ou uma andorinha volteando no ar, sem procurar atingir um objetivo preciso. Os cavalos dominam-se com chicote, os jumentos com freio, os insensatos com uma vara nas costas. Se responderes a um louco de acordo com a sua loucura, arriscas-te a parecer tão doido como ele. Mas responda ao insensato segundo as suas loucuras, para que ele não pense que é sensato. Mandar uma mensagem para um insensato é como ficar sem pernas ou beber veneno. Um provérbio na boca de um insensato vale tanto como as pernas de um paralítico. Como atar uma pedra a uma funda, assim é o dar honra a um insensato. Como um pequeno espinho que se crava na mão de um bêbado, assim é um provérbio na boca de um insensato, pois não lhe sente força. Quem dá em perigo a um insensato, ou a um desconhecido que passa, é como um arqueiro que dispara ao acaso e a todos fere. Como um cachorro que volta a farejar o que vomitou, assim é o insensato que anda sempre a repetir as mesmas asneiras. Há mais esperança para o insensato do que para um indivíduo que está cheio de si mesmo. Diz o preguiçoso, não posso sair, porque anda solto um animal feroz, anda um leão na rua. Revolve-se na cama, pesadamente, como um velho portão nos seus gonzos. Há pessoas tão preguiçosas que até lhes custa levar a mão à boca para comer. No entanto, têm-se por tão inteligentes, como 7 professores juntos. Quem se mete numa discussão que não é da sua conta é como se pegasse num cão pelas orelhas. Como um demente com uma arma na mão, lançando a morte à sua volta, assim é o indivíduo que conta uma mentira a outro e depois diz, foi só por brincadeira. Sem lenha, o fogo acaba por apagar-se, também sem a difamação acabam as contendas. Assim como o carvão ou a lenha são bons para acender o fogo, da mesma forma, um indivíduo conflituoso é capaz de levantar uma briga. A tagarelice é para um intriguista, como um petisco apetitoso que lhe consola o íntimo. Belas palavras podem, por vezes, encobrir um coração maligno, tal como um esplêndido esmalte pode revestir um vaso de metal ordinário. Uma pessoa com ódio no coração pode ser capaz de falar com muita amabilidade, mas não é de fiar, porque no seu interior esconde a falsidade. Não lhe dês ouvidos, mesmo que venha suplicar-te algo, em tom comovido, porque há 7 abominações no seu coração. Por muito que dissimule o que lhe vai na alma, um dia toda a gente virá a conhecê-lo bem. Quem prepara uma cilada contra outros, virá a cair nela. Ao pretender rolar uma pedra contra alguém, este acabará por esmagá-lo. A língua mentirosa odeia aqueles a quem engana. Uma língua lisonjeira só serve para trazer ruína.
Não faças planos contando demasiado com o dia de amanhã, porque nunca se sabe o que pode vir a acontecer no dia seguinte. Que seja antes um estranho a levar-te e nunca tu próprio. A pedra é pesada e a areia também, mas bem mais pesada é a cólera do homem insensato. Uma ira desencadeada, uma raiva impetuosa, é coisa cruel, mas quem pode parar diante do ciúme? Vale muito mais a repreensão feita com franqueza e sinceridade do que um amor demasiado reservado. Feridas, quando feitas por um amigo, são muito melhores do que os beijos de quem nos odeia. Quem está farto, até o mel despreza, quem passa fome até o amargo lhe parece doce. Como um pássaro que vagueia sem rumo, por ter perdido o ninho, assim é quem anda à aventura, longe de casa. Um bom conselho, dado por um amigo fiel, é como um agradável perfume que deixa uma pessoa bem disposta. Nunca abandones um amigo, mesmo o dos teus pais, e evita importunar os teus familiares num dia atribulado. Vale mais um vizinho próximo, do que o irmão que está longe. Meu filho, tu me farás feliz, se cresceres em sabedoria, ficarei honrado perante os outros. Uma pessoa prudente prevê os problemas e prepara-se para enfrentá-los. Os ingênuos nunca se previnem e acabam por sofrer as consequências. Se alguém ficar por fiador da dívida de um desconhecido, deve dar sua própria roupa como garantia de pagamento. Se alguém se puser a gritar alegres saudações a um amigo, de madrugada, enquanto este está no melhor do sono, isso só pode vir a ser tomado como se lhe gritassem imprecações. O gotejar constante e ruidoso, num dia de chuva, e uma mulher implicadora têm muito em comum. Conter uma pessoa assim seria como reter o vento ou apanhar um objeto liso com as mãos cheias de óleo. Tal como o ferro é trabalhado com o próprio ferro, assim, uma pessoa se cultiva em contacto com os amigos. Quem corrida da sua figueira é natural que coma do que ela produz, quem zela pelos interesses do seu mestre deve ser apoiado por este. Assim como a água reflete o rosto das pessoas, o coração revela quem nós somos. A destruição e a morte nunca se fartam, também os olhos do homem nunca se satisfazem. A pureza do ouro ou de prata prova-se no cadinho do forno, o homem é provado pelos louvores que recebe. Ainda que bitesses num louco e o moesses, como os grãos de cevada num moinho, não seria dessa forma que deixaria a sua loucura. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, corrida com a atenção do teu gado. Porque aquilo que se possui não dura para sempre, nem a coroa real fica eternamente na mesma família. Quando a erva aparecer nas montanhas, recolhe-a. Assim, das ovelhas terás lã suficiente para te vestires, e a venda dos bodes render-te-á o dinheiro do campo. Terás leite de cabra para teu sustento, da tua família e das tuas criadas. Quem é mau foge, mesmo sem que ninguém o persiga. As pessoas justas são confiantes, tal como os filhotes do leão. Numa nação em que a maldade se multiplica, muitos aparecem para dirigi-la, mas só com chefes honestos e experimentados haverá estabilidade. Um homem pobre que oprime os mais pobres é como uma enxurrada, não fica migalha de pão para ninguém. Desprezar a lei é como que favorecer a maldade, obedecer-lhe é levantar uma barreira ao mal. Os maus não entendem nada da verdadeira justiça, mas os que buscam o Senhor compreendem todas as coisas. Melhor é o pobre que se mantém íntegro, do que rico, e ter uma conduta condenável. Um jovem com entendimento guarda os princípios que regem uma vida reta. Os que andam na companhia de gente corrompida, tornam-se uma vergonha para os seus pais. Os lucros conseguidos pela exploração dos outros, através da avareza e usura, acabarão por vir parar às mãos dos que defendem os que foram explorados. Aquele que faz ouvidos surdos às exigências da lei, torna as suas orações detestáveis. Aquele que faz com que os retos se desviem para um mau caminho será condenado por aquilo mesmo em que fez pecar os outros. As pessoas honestas nunca deixarão de ser recompensadas. Os ricos,
Em geral, consideram-se muito espertos aos seus próprios olhos, mas as pessoas humildes, que conhecem bem a vida, sabem desmascará-los. Quando os justos triunfam há grande alegria, quando é gente perversa que soube na vida, cada um procura esconder-se para abrigar-se. Quem esconde os seus pecados nunca prosperará, mas quem os confessa e os abandona será perdoado. Feliz é aquele que teme Deus, os obstinados nunca serão felizes. Um ditador corrupto, que domina um povo miserável, é como um leão rugindo, como um urso feroz, atacando esfaimado e enraivecido. Só um chefe de Estado louco oprime o seu povo. Se rejeitar a corrupção, verá prolongar-se o seu tempo de chefia. A consciência manchada de um assassino acompanhá-lo-á até o inferno, que ninguém o detenha. Os que vivem com retidão estarão sempre seguros, os fraudulentos serão castigados infalivelmente. O que cultiva a sua terra, terá pão em abundância, mas o ocioso fartar-se-á de miséria. As pessoas leais serão acumuladas de bênçãos, aqueles que querem enriquecer rapidamente cairão no fracasso. A parcialidade é coisa condenável, até pelo pão para a boca, as pessoas são capazes de cometer injustiças. Correr atrás de riquezas fáceis é errado e não pode deixar de levar à miséria. Quem corrige alguém, encontra depois mais gratidão do que aquele que só lisonjeia. Quem defrauda os seus pais e ainda diz, não tem importância, identifica-se com um destruidor. O ambicioso é um constante provocador de contendas. Só confiar no Senhor pode dar prosperidade. Quem confia em si mesmo é um insensato. Quem sabe conduzir-se de acordo com a sabedoria, andará seguro. Quem reparte com os pobres não sofrerá necessidades, os que fingem ignorar os que vivem na miséria. A cobrir-se-ão de maldições. Quando gente perversa consegue subir na vida, as populações fogem a esconder-se. Quando eles são castigados e desaparecem, então multiplicam-se os retos. Quem é frequentemente repreendido e continua na sua teimosia virá inesperadamente a sofrer a derrota, sem mais remédio. Quando são os justos que acedem ao poder, toda a população se alegra. Quando é um homem perverso quem domina o povo, este só pode gemer. Um filho que ama e segue a sabedoria e é uma alegria para os seus pais. O que anda atrás de mulheres levianas, dissipa os bens que seu pai honradamente lhe deixou. É pela execução do direito e da justiça que um governante dá estabilidade à nação. Aquele que se deixa levar por interesses pessoais, ou pelo desejo de poder, leva o povo à ruína. A pessoa que lisonjeia o seu próximo é como se lhe armasse uma cilada. Os homens maus caem nas suas ciladas, mas os retos vivem felizes e cantam de alegria. Os retos conhecem bem os direitos dos pobres, os maus não se preocupam com isso. Os escarnecedores armam brigas por toda a parte, mas aqueles que são sensatos procuram conservar a paz. É inútil discutir com um insensato, este só sabe exaltar-se ou zombar, sem nunca se chegar a um entendimento. Os assassinos odeiam os retos oram por aqueles que lhes querem mal. Os loucos dão livre curso às suas paixões, mas os sensatos refreiam-se e calmam-se. Um governante que dá ouvidos à mentira acaba por encontrar, à sua volta, auxiliares com atitudes perversas. Tanto o pobre como o rico têm isto em comum, é que ambos recebem a luz da parte de Deus. O chefe de uma nação que se interessa pela situação dos mais desfavorecidos verá confirmado, por muito tempo, o seu governo. A repreensão e o castigo ajudam uma criança a aprender na vida. Se a deixam entregue a si mesma, acaba por ser uma vergonha para os seus pais. Quando cresce o número dos ímpios, multiplicam-se as transgressões, mas os justos hão de ser testemunhas da sua queda. Corrige o teu filho e virás a estar tranquilo, ele encher-te-á de felicidade e de paz de espírito. Quando deixa de haver pessoas que falem em nome de Deus, o povo corrompe-se, mas uma nação que guarda a lei de Deus é uma gente feliz.
Às vezes, simples palavras não chegam para corrigir o servo, apesar de as entender. Não está disposto a obedecer. Já viste uma pessoa precipitada no que diz? Pode esperar-se melhores frutos do insensato do que dela. Se alguém trata o seu escravo, desde jovem, com demasiado mimo, ele acabará por pretender aquilo a que não tem direito e tornar-se-á indolente. Um indivíduo de gênio violento só sabe provocar discussões, o irascível comete muitos pecados. O orgulho de uma pessoa levá-la à humilhação, mas a humildade do espírito é o caminho da honra. Quem colabora com um ladrão tem pouca consideração por si mesmo, sabe que há mal e não o denuncia. Ter medo dos homens é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor estará em perfeita segurança. Queres obter justiça? Não andes atrás de ministros e altos funcionários. Vem ter com o Senhor e pede-lhe. Os justos aborrecem a maldade dos maus. Os maus aborrecem a bondade dos bons. Seguem-se as palavras que Agur, filho de Jaque, dirigiu a Etiel e Eucal. Sim, eu sou o mais bruto dos seres humanos. Falta-me inteligência suficiente para poder considerar-me um homem. Não tenho sabedoria, nem o conhecimento do Deus Santo. Quem é que, tendo subido ao céu, pode descer de novo de lá? Quem é que alguma vez conseguiu reter os ventos na sua mão ou guardar as águas sob as suas vestes? Quem estabeleceu os limites da terra? Qual é o seu nome ou o do seu filho? Sabê-lo-ás? Cada palavra de Deus é pura, ele é um escudo real para os que nele encontram refúgio. Por isso, nada acrescentes à sua palavra, para que não venhas a ser repreendido e acusado de falsidade. Duas coisas te pedi, ó Deus, antes de morrer. Primeiro, que me afastes da falsidade e da mentira. Depois, que não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me bastante para as minhas necessidades. Se ficar rico, corro o risco de me esquecer de ti e perguntar, mas afinal quem é o Senhor? Por outro lado, se vier a empobrecer, a miséria pode levar-me ao roubo e a desonrar o nome de Deus. Não acuses falsamente o indivíduo, perante aquele que o emprega, para que não te rogue pragas, por causa dessa tua má ação. Há pessoas que maldizem o seu pai, e não bendizem a sua mãe. Outros há, ainda, que se consideram puros, mas que nunca chegaram a lavar-se da sua imundície. É gente arrogante e altiva, que olha os outros sempre de sobrancelhas levantadas. Atropelam os aflitos e devoram os pobres com dentes afiados como cutelos. Há três coisas, ou mesmo quatro, que nunca se fartam, que nunca dizem, basta. Como a sanguessuga que sempre clama dá-me, dá-me. São elas o inferno, a má estéril, uma terra seca e o fogo. Quem zomba do seu pai, mesmo que seja só com o olhar, ou quem despreza a obediência devida à sua mãe, acabará com os olhos arrancados pelos corvos e devorados pelas crias de águia. Estas três coisas parecem-me maravilhosas e há até uma quarta que eu não compreendo: o caminho da águia no céu, o caminho de uma serpente deslizando nas rochas, o caminho de um navio no alto mar e o desenvolvimento do amor entre um homem e uma moça. Há ainda outra coisa, a conduta de uma mulher adúltera, que depois de pecar procura recompor-se dizendo, mas que mal é que eu fiz? Três coisas existem, e mesmo quatro, capazes de transtornar toda a terra e que se tornam insuportáveis: um miserável que se torna governante, um insensato que tem comida de sobra, uma mulher desprezada, quando casa, uma escrava que toma o lugar da sua senhora. Há quatro pequenas coisas, mas que possuem um entendimento maravilhoso: as formigas, que são uns animaizinhos indefesos, mas que sabem guardar no verão a comida para o inverno. Os damões do cabo, animais também não muito fortes, mas que têm inteligência para construir as suas habitações nas rochas. Os gafanhotos que, apesar de não terem um chefe, sabem voar organizados em enxames. Os jacos que se podem apanhar com as mãos, mas que conseguem entrar nos palácios dos grandes senhores.
Existem 3, ou mesmo 4 criaturas, que têm um porte e uma conduta admiráveis: o leão, o rei dos animais, que ninguém faz recuar; o pavão, exibindo a sua beleza; o bode, o chefe de uma nação a quem ninguém deve resistir. Se caíste na loucura de te elevares a ti próprio, ou se começaste a tramar o mal, é melhor calares-te. Como bater as natas produz manteiga e o esmurrar de nariz provoca sangue, assim também a explosão da cólera gera disputas. Palavras do rei Lemuel, que a sua mãe lhe transmitiu e ensinou: ó meu filho, filho das minhas entranhas, tu, a quem eu consagrei a Deus, não gastes as tuas energias com mulheres, não entregues o teu destino às que até são capazes de levar reis à ruína. Não convém que os reis, ó Lemuel, se deixem vencer pelo vinho e outras bebidas alcoólicas. Porque se cederem à bebida, virão a esquecer os seus deveres e não saberão fazer justiça aos oprimidos. As bebidas alcoólicas podem ajudar doentes, que estão para morrer, ou os que vivem deprimidos. Bebendo, não se lembram mais da sua pobreza e miséria. Não feches a boca, se puderes contribuir para ajudar os que não sabem se defender, e por todos os desamparados. Não te cales, pois deves intervir sempre a favor dos necessitados, exigindo que se lhes faça justiça. Não é fácil encontrar uma mulher virtuosa, o seu valor ultrapassa em muito das mais finas joias. O seu marido tem confiança nela e os recursos materiais nunca lhe faltarão. Nunca se tornará um empecilho para o seu esposo, pelo contrário, sempre ajudará a vida toda. Escolhe lã e linho, e vai costurando e trabalhando, com gosto, com as suas mãos. Tal como um navio mercante, ela traz de longe os alimentos necessários à sua casa. Levanta-se cedo, escuro ainda, para preparar as refeições para a família e distribuir o trabalho pelas suas empregadas. Se é preciso comprar um terreno, vai pessoalmente examiná-lo com cuidado. Ela própria cultiva a sua vinha com o produto do trabalho. Concentra as energias e procura ganhar forças para o trabalho que lhe compete. É cuidadosa em tudo que compra, durante a noite e há sempre uma luz acesa na casa. Pega, de boa vontade, nas suas costuras, nas suas malhas. Confecciona roupa para os necessitados, a quem as oferece com generosidade. Também não tem receio do inverno, para a família, porque tem roupa quente suficiente para todos. Prepara cobertores, lençóis, toalhas e cortinas com tecidos escolhidos. A roupa com que se veste é fina e de boa qualidade. O seu marido é conhecido pela sua dignidade e pela sua participação honesta na vida cívica da localidade. Ela própria também faz roupas de linho fino que vende aos negociantes. É uma mulher com energia e dignidade e não tem medo da velhice. Quando fala é com graça e sabedoria, há bondade em tudo quanto diz. Zela pelo governo da casa, para ela não há preguiça. Os seus filhos bendizem-na, e o marido louva, dizendo: há muita mulher virtuosa neste mundo, mas tu és superior a todas. Os encantos femininos podem enganar, a beleza não dura sempre. Mas uma mulher que ama e teme o Senhor, essa merece todos os elogios. Louvem-na por tudo o que faz e os seus atos virtuosos serão reconhecidos publicamente.